Social na pandemia. Hoje vamos falar, nessa live, dia 2 de abril, sobre a clínica social, a psicanálise, a preparação dos psicanalistas que atenderam um grupo de pessoas, ou melhor dizendo, uma parcela da população, aqui no interior de São Paulo, no auge da pandemia da Covid. O meu convidado é o professor Wilson Klein, psicanalista com um doutorado pela PUC de São Paulo, e está entrando aqui logo para... Vamos ver aqui se ele já está online. Para dividir essa tela conosco. Gente, esse Instagram todo dia é uma novidade. Está falando em sala. Não sei como que se cria uma sala, nem para que se criaria uma sala aqui na live. Ai, vamos lá, peraí. Wilson, se você estiver aí, por favor, me envie um convite, porque aqui eu não estou conseguindo. Fala de um... Nossa, a tela ficou escura, não dá nem para enxergar direito. Gente, acho que eu vou sair e entrar novamente. Vocês me desculpam, me desculpem, por favor, mas aqui está tudo diferente. Eu já retorno então. Desculpe. Nossa, nem sair eu consigo. Eu estou rindo aqui, mas na verdade não é para sorrir. Ah, agora foi. Oi, Wilson, já vou te convidar. Vamos lá. Entrar ao vivo com o Wilson. Pela primeira vez apareceu tantas informações novas que eu não sabia nem como lidar aqui na live. Oi, Ana. Tudo bom, Wilson? Tudo bem? Parece Que que esse bom. Instagram persegue a gente, né? Uma vez sou Não eu, é? outra hora você. Não é? Que bom que conseguimos. Deu certo, deu certo. Agora com imagem, da última vez foi só o som. Mas agora quase eu que não consigo, né, me conectar aqui, porque, enfim. Pois é. É a sua segunda vez aqui, né, discutindo, compartilhando o seu conhecimento conosco. Eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. Acho que estou sendo convidado pela segunda vez. Deve ter sido bom a última, né? Então, por isso, uma segunda vez, né? Certamente, você tem muito a compartilhar conosco, contribuiu bastante. Foi bem no início da pandemia, uma das primeiras lives que eu fiz, né? E você falou, veio conversar sobre a negação, não é isso? Isso, exatamente. Agora vamos ver se hoje a gente consegue falar de alguma coisa progressista, positiva, né? Não de negação, né? Embora ela continue aí, mas tentar falar a respeito de alguma coisa que dê margem ao desenvolvimento, dê margem ao atendimento, enfim, às consequências da pandemia e tudo mais, né? Isso. Inclusive, nós vamos tratar de uma temática aí bastante ampla, que é a psicanálise, claro, a clínica psicanalítica, mas a clínica social. E eu também gostaria, ao longo da nossa conversa, se você puder falar um pouco, tanto da experiência de conduzir esse grupo, de supervisionar esse grupo de psicanalistas, como também as queixas que ocuparam esse cenário, né? O que esses pacientes relatavam nesse momento agudo da pandemia. Então, dá boa tarde a todos que estão aqui entrando, dando boa tarde, bem-vindos. Wilson, eu preciso te apresentar um pouco mais, né? Falei muito rápido antes de você chegar. O Wilson, você complementa, tá? O Wilson é psicanalista, também fez doutorado na PUC, sob orientação do professor Renato Nizam, assim como eu, né? Então, temos essa filiação psicanalítica aí. Filhos da PUC muito e filhos do Renato. Exatamente.
E você também é professor em algumas instituições. Pode falar rapidamente para a gente um pouco dessa experiência? São, na verdade, mais de 30 anos de docência, né? Mas atualmente eu estou concentrado na especialização do COGEA, em Teoria Psicanalítica, que é um curso de especialização, lato sensu, né? Da PUC de São Paulo, não é isso? Da PUC de São Paulo. O COGEA é um braço da PUC destinado a essas atividades de lato sensu, né? Então, o nosso curso é um curso já longevo, um curso que já formou, né, muitos interessados, muitas pessoas que estão, inclusive, atuando. Aliás, atualmente temos no corpo docente uma pessoa que fez parte das primeiras turmas desse curso e que é um doutor hoje bem formado, com livro publicado, etc, etc. E muito nos orgulha de estar lá, né? E por muito tempo fiquei na docência nas universidades, na graduação, especialmente na graduação de psicologia, né? Sempre em psicologia, e também com as atividades de formação nos estágios, né? Nos estágios das universidades. Então, meu trabalho como supervisor também é bem extenso e bem antigo, né? Nesse terreno. E tenho minha atividade, né? Embora, digamos assim, por conta do isolamento e da pandemia, tenha tomado um pouco uma outra configuração, né, necessária por causa do isolamento, lá em Sorocaba, né? Embora eu more aqui em São Paulo, mas na atividade lá em Sorocaba, no espaço que a gente chama de Caminhos na Psicanálise, com N de navio, Caminhos na Psicanálise, onde desenvolvi exatamente esse trabalho junto com a equipe lá. Eu vou falar um pouquinho deles para apresentar, né, não só o trabalho, mas apresentar essa perspectiva que o grupo tem e teve no atendimento às pessoas durante a pandemia. Sim. É só isso. Só isso. Você resumiu, né? Você foi generoso. Então, vamos começar um pouco falando sobre essa ideia de montar esse grupo de atendimento durante a pandemia, falar um pouquinho das pessoas que procuraram atendimento e, claro, do seu trabalho de supervisão desse grupo de psicanalistas. Por favor. Então, assim, primeiro que a ideia, não é a ideia de um trabalho voltado ao social, lá no pessoal de Sorocaba, Caminhos da Psicanálise, é anterior à própria pandemia. Mas visitava, né, essa ideia nos visitava muitas vezes, mas faltavam oportunidades para a gente poder levar adiante, organizar, etc, etc. A pandemia, né, embora tenha trazido muita dor para todo mundo, para o mundo inteiro, né, do limão fizemos uma limonada, né, ou seja, desse sofrimento todo, pudemos fazer alguma coisa, né, e oferecer alguma coisa da nossa parte, da nossa condição, à população, àqueles interessados, né? E isso, então, na verdade, uniu, né, essa situação com o desejo anterior da clínica social. Um pouco, né, esse desejo um pouco baseado, né, na própria psicanálise tradicional, né? A gente sabe agora, recentemente, foi publicado um livro que eu recomendo fortemente, que é esse daqui, As Clínicas Públicas de Freud. Né? Eu estou lendo. É maravilhoso, revelador, né, de muitas coisas, e que desloca a psicanálise de um lugar mal colocado, no meu ponto de vista, de uma prática elitista, uma prática distante das camadas mais sociais. Então, aí, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, o número de clínicas, na palavra do próprio Freud, né, o desejo do próprio Freud no Congresso de Budapeste, ele convoca os psicanalistas a pensar, a se organizar em torno de alguma atividade social que leve a psicanálise gratuitamente à população. E isso disparou, né, o número de clínicas, de policlínicas, etc., etc., esparramadas pela Europa, não é? Foi muito grande, né, após a Primeira Guerra Mundial. Um pouco, né, baseado naquilo que tem nos tomado aqui e que parece que foi um pouco a consequência, né, dos trabalhos relacionados a quem sofreu. Ou seja, de que não existem formas erradas de se lidar com
com as tragédias, não tem maneira errada, né? Com exceção de todas aquelas formas que sejam desumanas, né? Então, a barbárie, solicitações... Exato. Pedir que não se tome vacina, por exemplo, ou que isso não é nada, isso é uma gripezinha, isso é desumano, né? Desvio de verbas destinadas a esse tratamento, isso é desumano. A psicanálise lá, no pós-guerra, né, teve atitudes bastante voltadas para isso, né? Isso foi um legado, né? Um legado que só foi abalado, né? Só foi abalado com a Segunda Guerra Mundial. Isso é importante que a gente diga, né? Então, durante o período entre guerras, as clínicas funcionavam, se proliferavam, mas foram abaladas, né, pela Segunda Guerra, pela ação do fascismo, né, nazista, e que fechou e tal. Porém, né, não foram extintas, né? Não foram extintas. Pelo contrário, se esparramaram, né? Se esparramaram, escondidas em outros lugares do mundo, né? Então, eu acho que é importante que a gente dizer isso, porque a iniciativa de Sorocaba, né, e outras tantas, eu não posso me colocar isoladamente nisso, visaram exatamente produzir produzir a partir da dor alguma coisa que pudesse ser progressista, alguma coisa que pudesse gerar simbolização desta dor, né? A elaboração desta dor, em lugar de sucumbir, né? Elaborar e produzir, né? Alguns discursos, algumas falas, alguns relatos que a literatura traz para a gente são justamente aqueles relacionados à produção mesmo. As pessoas produziram muitas coisas durante a vida. A gente pode olhar por esse ângulo também, né? Ou seja, fazer alguma coisa com o sofrimento. A própria produção intelectual do Freud, né, nesse período entre guerras, que assim, ampliou tanto a metapsicologia, enfim, como a própria técnica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente tem, né, uma técnica individual, fechada num gabinete, sessões, né, diárias e tal, que antecederam esse período, e uma clínica social com atendimento gratuito, né, aberto à população. Além disso, né, iniciativas, por exemplo, da própria Ana Freud, de ir às escolas públicas, dar palestras falando sobre os cuidados com a criança, etc, etc. Muitas iniciativas que se igualam àquelas que fizemos alguma coisa durante a nossa pandemia e que fazemos hoje, embora bem-sucedidos, digamos, com a ajuda da ciência, né, a sair dessa crise, e agora começa um tempo de produção de tratar exatamente das sequelas disso, né? Juntamente com isso, com essas ações específicas, toda a produção voltada para isso, o número de publicações, né, relacionadas a esse tempo são enormes. Eu mesmo, sem querer fazer propaganda, fui convidado por uma colega da PGA a escrever um artigo num livro que baseado nos sonhos durante a pandemia, né? As pessoas sonhavam. As pessoas sonharam, e esses sonhos foram lidos, ou compreendidos, ou trabalhados a partir, né, por algumas pessoas que compuseram, então, esse livro, que está aí à disposição, depois eu posso... Já foi publicado o livro? Já foi publicado. Já foi publicado, sim. Foi publicado. Então, por favor, se você puder me indicar os dados, eu publico aqui. E vou repostar o livro que você mostrou, que eu já indiquei um tempo atrás, eu vou postar novamente. Depois eu pego, está aqui nas minhas costas, eu preciso me levantar para pegar. Mas aí eu pego. Tranquilo. Então, veja, assim, isso são as coisas que aconteceram ao meu redor, né? Então, vocês vejam a enormidade de trabalhos que foram feitos no âmbito da psicanálise, justamente para poder dar conta disso, né? Dar conta, ou seja, contribuir, né, com a elaboração desse sofrimento, né? Então, são muitas iniciativas, foram muitas iniciativas, né? Então, sem contar essas, né, que a história nos revela, e curiosamente, a própria psicanálise de então, né, se ampliou, vamos dizer assim, se espraiou na sociedade, oferecendo outras referências além do atendimento,
A mesma coisa nós estamos fazendo isso aqui, né? Já um dado bastante curioso, um elemento bastante curioso, que o Ernest, filho do Freud, que era um arquiteto, né, ajudou, né, no projeto de clínicas, né, clínicas simples, de arquitetura simples, justamente para atender a essas pessoas. Então, envolvia desde os psicanalistas até os arquitetos, né, enfim, outras tantas pessoas, né, além de convidar, né, além de trazer outros especialistas no âmbito da psicanálise, né. Esse movimento, eu acho que é importante que a gente diga, esse movimento de lá, na época do Freud, e que isso proliferou, não se limitou somente à questão do atendimento estrito sensu, mas também a ações, né, de discussão de âmbito social, a respeito de discussão a respeito de homossexualidade, por exemplo, a respeito da liberação sexual, temas daquele momento, em que hoje, felizmente, a gente consegue navegar com um pouco mais de tranquilidade, apesar dos ataques mais reacionários, né, que nascem exatamente neste momento, ou se proliferam exatamente nesse momento. Eu acho um dado interessante, Ana, porque, assim, evidentemente há uma crise, estamos numa crise sanitária, passamos pelo pico dela, mas isso não nos impede de pensar, não nos impede de produzir, não nos impede de contribuir diretamente com aqueles que sofrem, com aqueles que estavam diretamente sofrendo, né? Isso me parece tem um ativismo político, né? Um ativismo político, o que marca, né? O que grifa a participação da psicanálise nesse ativismo político, né? Razão pela qual, no momento em que a gente vive hoje, o Dinesco na França, aqui no Brasil, outros tantos psicanalistas, participando de uma forma ou de outra do debate de temas extremamente importantes para a vida em sociedade, né? Então, isso é importante destacar, né? Aliás, o Winnicott fez muito isso quando ele ia à rádio, BBC de Londres, né? Falar para os pais, orientar mesmo, coisas tão simples que às vezes os pais desconhecem, né? Exato, porque então por aí a gente vê, né, que não se trata exatamente de uma prática terapêutica trancada, fechada dentro do consultório, né, fechada dentro de um gabinete, mas que pode, né, criar meios de alcançar as pessoas de diversas formas. Né? Então, Winnicott, sem sombra de dúvida, é um exemplo disso, né, uma ilustração disso. Há muitos, né? E, curiosamente, estes exemplos, essas situações do passado, por alguma razão ficaram, digamos assim, encobertas, ficaram escondidas, né, por alguma razão. Eu não sei explicar exatamente por que ficaram deste jeito, né? E agora, né, então, com este novo movimento, né, provocado pela pandemia, né, esse livro é um livro recente, né? Esse livro é um livro recente, né? Então, me parece extremamente interessante que a gente possa levar em consideração esse elemento da crise, da pandemia, da dor, do sofrimento, e o quanto ele é promotor de alternativas e saídas. Isso é a prática nossa de cada dia. Ao invés de eliminarmos a dor, fazermos a dor falar e trabalhar, né? A psicanálise se encerra exatamente nisso, né? Em fazer falar o sintoma, né? E sustentar a todo e qualquer custo a possibilidade, o direito do sujeito falar. Calar, né? Calar é adoecer, né? Calar é adoecer. Falar é se curar, é se tratar, é se ampliar, né? Então, é nesse sentido, né, que eu destaco. Aqui no Brasil, né, nós tivemos um psicanalista bastante importante, que é o Hélio Pellegrino, que infelizmente nos deixou na década de 80. Né? Carioca, né? Ou mineiro, né? Radicado no Rio, não sei. Isso, mineiro radicado no Rio de Janeiro, né?
que foi um dos precursores dessa clínica social no Rio de Janeiro, né? Ele e alguns outros analistas. Né? E que, com toda a verve do próprio Hélio, né? Foi alguém que encaminhou, né? Encaminhou os trabalhos nessa direção de um ativismo político, né? Nesse sentido. Razão pela qual uma cisão entre ele e a sociedade, a IPA, né? Por meio da Sociedade do Rio, né? Da psicanálise, mas isso não fez com que ele esmorecesse e deixasse. Aqui em São Paulo, por exemplo, muito próximo da gente aqui, o Sede Sapiens, né? Tanto na história do próprio SEDES, por meio da Madre Cristina, que esteve absolutamente psicóloga, né? Bom que se diga, psicóloga, Madre Cristina, né? Que participou ativamente da campanha das diretas, né? Abriga, né? Uma série de iniciativas no próprio SEDES, voltadas exatamente para essa produção de conhecimento e produção de saúde, né? Por meio da palavra. E abriga também uma clínica. Eu vou, não no sentido não no âmbito da clínica, né? Mas se me permite acrescentar, eu acho importante registrar que também não é tão conhecido, tão popular, mas a Escola de Sociologia e Política foi a primeira faculdade a adotar a psicanálise enquanto uma disciplina de sua graduação, inclusive recebendo de outros países importantes psicanalistas. Então, ela tem um papel aí na fundação da psicanálise, pelo menos no âmbito universitário, muito importante. Exatamente, exatamente. Bem lembrado, porque se descobre, e é semelhante esse movimento da Escola de Sociologia, é semelhante ao interesse que foi despertado pelas iniciativas lá no pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra, de algumas universidades, né, que se interessavam pela prática social, né, da psicanálise e pelo modo como aquilo se dava, que era diferente do inicial, do original e tudo mais. Então, veja, parece que o fazer falar, abrir espaços de fala e de escuta, evidentemente, né, em qualquer momento, né, qualquer momento da história, em qualquer situação que a gente esteja vivendo, sempre desperta sempre interesse, né? E aí, assim, houve, né, ou há alguns mal intencionados ou que compreendem pouco da matéria, não é? Dizendo a respeito assim, na psicanálise é preciso ter um conhecimento intelectual, ser alguém intelectualmente privilegiado para se deitar num divã. Isso é a maior bobagem, né, que se pode dizer. Não é? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é? Isso tudo depende fundamentalmente da abertura do espaço de fala. Seja um sujeito abastado intelectualmente ou não. Né? Não precisa ter PhD para deitar num divã. Né? E acho que isso nos leva, por exemplo, em direção assim, a fragilidade, né? Eu fui, você ainda é professora da universidade, sabe que há uma fragilidade na formação, né, dos jovens psicólogos e a gente está na outra ponta, né? Muito mais próximo do paciente, muito mais próximo da dor, eles muito mais próximos da formação, da edificação de uma carreira. Então, estando aí, né, nesse meio do caminho, me parece que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Foi o que eu fiz. Eu tive essa iniciativa há 21 anos atrás, lá em Sorocaba. 21 anos atrás. 21 anos atrás, começamos com um grupinho de estudos, desse modo tradicional, né? Reunir lá umas pessoas desde interessadas. Freud. Grupos de Freud, de ler Freud, basicamente isso foi crescendo, crescendo. E hoje não é uma indústria de psicanálise, porque essa nunca foi nossa pretensão. Pelo contrário, né? Fugimos de qualquer perspectiva de se associar a alguma iniciativa capitalista ou industrial como isso. Né? Mas continuamos na mesma toada, né? Apenas ampliando os espaços de produção de conhecimento. Então, por 21 anos, né, até agora, né, o que tem acontecido é
a ampliação e a geração de formas de formação permanente aos jovens psicólogos, fundamentalmente isso, recém-saídos da faculdade e que querem estudar um pouco mais e que vão nos acompanhando. O que é muito incrível nisso, que não é alguém que vai lá e faz um curso e vai embora. É alguém que vai lá, né, faz um curso, se envolve, vai participando, integra a equipe, e isso vai engordando, fermentando, né, produzindo traços, né, que é o que a gente tem hoje, né? Freado aí pela pandemia, muito embora não inativos, pelo contrário, trabalhando fortemente, né? Então, eu acho que fundamentalmente foi isso que aconteceu, né? Vou falar um pouquinho a respeito aí desse trabalho em específico, que tem a vertente dos jovens psicólogos, né, e dos atendimentos, né? Não só restrito aí à questão da pandemia. Lá em Sorocaba, uma casa simples, né, que a gente mantém lá, mantemos atendimentos, vários psicólogos atendem por conta própria, né? Não somos uma clínica que aluga salas e ganha dinheiro com isso, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. São psicólogos, mas, vamos dizer, em formação em psicanálise, estudando psicanálise, né? São psicólogos estudando psicanálise, algumas vezes, né, ainda estudantes da graduação em psicologia, né? Muitas vezes já formados, né, que buscam ali exatamente aprofundar um pouco e circular, né, pelas discussões em torno disso. Porque isso é interessante. E, olha, eu vou dizer de onde eu colei essa história, né? Porque no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Mas o berço onde eu nasci como psicanalista chama-se Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapiens, né? Foi lá que eu nasci, né, como psicanalista. E antes de aprender nas salas de aula, né, aprendia no café, né? Porque o café, a gente tomava café junto com os professores e ficava circulando. Não havia uma hierarquia de professor e aluno, havia uma horizontalidade que permitia a gente conversar. Além disso, né, no departamento de psicanálise, alguns trabalhos, né, grupos de trabalhos eram feitos, ou são feitos até hoje. Eu me envolvi em vários deles, inclusive a revista Percurso, que você conhece bem, né? Há muito tempo atrás, fazia parte da comissão editorial da revista, estava envolvido. Ali foi o momento em que eu conheci mais de perto o Renato e dali para frente segui junto com ele, porque, né, sabia Renato Mezan, só para situar quem chegou depois que a gente, né, o citou aqui. Isso, foi lá na revista Percurso, no departamento de psicanálise, que eu comecei essa proximidade, né? Ele uma referência importante e eu muito ávido, muito desejoso de aprender, de saber, de conhecer, e o que eu podia fazer era colar nele, né? Colar nele. E foi o que eu fiz até o ano passado, né? Até o ano passado, quando terminei o doutorado, né? Então, ano passado, ano retrasado. Então, puxa vida, vamos fazer 2 anos já. Passa rápido, né? Muito rápido. Então, eu colei de lá esse sistema. É mais ou menos isso que acontece, com proporções diferentes, é o que acontece em Sorocaba. As pessoas chegam e resolvem estudar e depois vão participar de uma atividade que a gente chama em tratamento. Em tratamento é o uso, né, de uma série de TV que aqui no Brasil se chama Sessão de Terapia, mas uma versão americana que chama-se In Treatment. Nós usamos esses episódios para pensar os casos clínicos que são apresentados nesse trabalho e pensar a prática do analista que está lá, o ator, o personagem e tal. Sim. Isso tem anos. Grupos e grupos passam ali discutindo esses episódios e tal. E qualquer aluno pode ir lá e participar de qualquer aluno. Qualquer pessoa interessada nessa prática, porque não tem segredo nenhum, de estar ali, né? Nós tivemos uma outra coisa que nasceu dessa parceria com o Renato Mezan,
foi a montagem no ano 2000 e alguma coisa que eu não lembro mais agora, de um trabalho que chamava-se Escola Inglesa. Nessa escola inglesa nós tivemos ali a presença de 4 medalhões importantes. Um, Júlio Frostengarten, da Sociedade Psicanálise, um craque em bio, né? O Luiz Meyer, aqui de São Paulo, um craque em Klein, né? O Renato, não preciso falar, um craque em História da Psicanálise. E o Ricardo Teles, um colega do doutorado da PUC. Né? Sim, esteve aqui também, fazendo uma live. Mas o Ricardo é egresso do COGEAI, foi colega, foi aluno do COGEAI muitos anos atrás, hoje é um pós-doutor pela PUC, falando do Winnicott, né? Falando a respeito da escola, na escola inglesa do Winnicott. Foi fantástico, porque permitiu que as pessoas se situassem nesse universo inglês, né, da origem inglesa, e fazendo parte dessa formação. Então, percebe que são diversas iniciativas, dando uma certa densidade, né, de compromisso com a causa. Né, com a causa. E aí tudo parou, né, tudo parou quando chegou a pandemia. Né, tudo estacionou quando chegou a pandemia. Quase tudo. Né? Nós conseguimos manter ativo lá o cinema do qual você participou recentemente. Aquele cinema do qual você participou, ele era presencial, né? Os colegas iam lá, reuníamos as pessoas que estavam interessadas em assistir, assistíamos aos filmes ali, e os comentários surgiam ali ao vivo, né? Presencialmente. Mas com a pandemia tivemos que inventar, e fizemos então na forma como você participou. As pessoas assistem em casa e o nosso convidado vai ali para comentar e fazer as suas observações. Né? Agora, essa semana, tivemos mais um com a Olivia, do Departamento de Formação em Psicanálise, que também foi ótimo, tinha um número grande de pessoas, sobre A Filha Perdida, um filme recém-lançado aí. Né? Então, esse Cine Caminhos, né, promove exatamente isso. E é aberto a todo mundo. O número de pessoas que não são psicólogos, que não estão interessados numa formação específica, mas que estão interessados no debate de temas relacionados à alma humana, é uma enormidade. Agora, né, veja, você foi tratar do tema dos deslocados, né, dos refugiados e tudo mais. As pessoas tiveram acesso a tudo aquilo que você falou. Sejam psicólogos ou não, e você percebeu que havia ali pessoas que não eram psicólogos, aqueles levam isso para casa, e vai fazer parte do almoço de domingo aquilo, como um incremento da discussão e do crescimento delas. Então, eu acho que essa é uma contribuição. Com a pandemia... Wilson, né, agora... deixa eu só fazer uma observação aí, tentar contribuir. A psicanálise, né, apesar da sua essência, seu modelo vir da clínica, mas ela não é restrita à clínica, né? Você acabou de citar aí a importância para a formação cultural de qualquer um. Né? Claro. Ampliar o conhecimento do ser humano, da sociedade, da cultura, e por aí vai. Exatamente isso. Você vê? Então, assim, não se restringe, como você disse, não se restringe o atendimento e tal. Pelo contrário, se amplia nas várias formas. E como eu tinha lembrado, né, assim, agora há pouco, isso foi iniciativa daqueles psicanalistas, de Ana Freud e companhia, né, de ir nas rádios, de ir nas escolas municipais. O Estado financiou algumas iniciativas desses psicanalistas para ir às escolas municipais falar com pais, crianças e tal. Isso em 1920 bolinha. Né? 1920 bolinha. Quer dizer, a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Né? E eu tenho a impressão de que o sucesso disso, né? O sucesso disso, você se lembra quando você foi lá, não esteve lá com a gente virtualmente, não é? Não foi cobrado absolutamente nada das pessoas que conectaram-se e escutaram você. Né? Nem tampouco a você foi pago alguma coisa. Né? O que gastamos foi a energia elétrica para manter o computador ligado. Né? Essa é a pegada, né? Essa é a ideia. Né?
se nós podemos... Para que serve o conhecimento que a gente adquire na universidade? Tem que devolver para o povo, tem que devolver para a sociedade. Né? Aliás, um dos objetivos da pesquisa acadêmica é publicar, né? Você tem que compartilhar, tem que se fazer conhecido para que outras pessoas não repitam aquilo que já se sabe, mas parta do que já é conhecido e avance, né? Exatamente, exatamente. Se a gente não gerar, não devolver à sociedade aquilo que a gente produz, nós vamos guardar e levar para o caixão, né? Eu acho que é isso, né? Porque a ideia é que as pessoas possam usufruir, aproveitar, que é o que eu dizia sobre a sua contribuição lá. Né? As pessoas foram reverberando, foi reverberando isso. E está presente. Né? O tema dos refugiados é candente agora com a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Com essa iniciativa fascista da Rússia. Né? Então, é por isso que a gente tem que discutir, né? Por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem que ilustrar. Mas, apesar disso tudo, né, apesar de toda essa iniciativa, né, e da criatividade que se pode ter para poder produzir isso, né, nós então voltamos lá, né, lá como se diz, as origens da psicanálise, né, as origens da psicanálise, e nos alimentamos dessa coisa para poder fazer alguma coisa parecida ou inspirada na clínica social, ou nos ambulatórios, ou nas policlínicas, como eram chamados. E a gente então, em 21, né, em 21 já no meio dessa coisa toda, com o pico, né, das mortes e com tudo mais, nós organizamos um grupo, as pessoas as que dirigem aquele espaço, eu não estou sozinho lá, tem outras tantas pessoas envolvidas, né? Que estão comigo desde o começo. Somos 3 pessoas que estão lá desde o começo, né? Desde 2001. Nós organizamos em 7 pessoas, né? 7 colegas bem formados, muitos em formação aqui em São Paulo, nos SEDES, na PUC, etc. Né? E nos tornamos 7 supervisores, né? Que depois do convite feito àqueles que frequentavam a casa, que estavam sem frequentar por causa da pandemia, então, que eram frequentadores assíduos, convidamos a participar desse projeto com a condição da gratuidade absoluta, né? Fosse a gratuidade aos pacientes, né? E a gratuidade para os supervisores. Todas as supervisões foram dadas semanalmente de modo gratuito. Então, a gente entendia que a gente contribuía com a saúde mental das pessoas e com a formação dos jovens analistas. Esses 7 grupos de supervisão, em média 4 ou 5 psicólogos participavam das supervisões, que eram os que atendiam, totalizando aí perto de uns 40 psicólogos, mais ou menos, né, atendendo a população. Nós atendemos quase uma centena de pessoas, pouco mais de uma centena de pessoas, durante o período que foi de maio de 2021 até o finalzinho de 2021. Limitamos o atendimento a 10 sessões, né, porque a gente entendia que aquele espaço era um espaço que precisava ter um caráter rotativo, ou seja, de poder atender outras pessoas. E era atendimento individual. Individual, por meio de telefone, né, somente pelo telefone, ou por meio do WhatsApp, né, da chamada de vídeo. Né? Os atendimentos não eram presenciais, durante esse período. Né? Então, os psicólogos ficavam lá nas suas casas, os pacientes lá nas suas, e os atendimentos aconteciam. Né? As histórias vão das mais sofridas, né, de pessoas. Eu me lembro de supervisionar um caso onde a moça, a jovem, havia perdido um mês 3 pessoas da família, pai, mãe e um irmão. E ela ficou sozinha. Em um mês, ela estava sozinha. Né? Nós sabemos dessas histórias por meio dos jornais, todo mundo acompanhou isso. Mas ali
com a dor, com a ferida aberta, sangrando ali na frente, né? Foi uma experiência ímpar. Né? E tentar ajudar e acompanhar essa pessoa. Muitas vezes, o processo se abria de tal forma que os atendimentos não se limitavam a uma sessão por semana. Né? O psicólogo, generosamente, ou de maneira, na sua disponibilidade, oferecia mais um horário na semana em função de uma dor sem tamanho como essa. Né? Muitos. Então, como o projeto chamava-se como eu vou chamar, como eu vou dizer, atendimento às perdas, elaboração das perdas decorrentes da Covid, né? A ideia não era luto, né? como se faz, pegar a patologia e transformar a patologia em bottom, né? Em bottom de propaganda política e econômica. Não. É um projeto de elaboração das perdas decorrentes da Covid. Então, isso não estava circunscrito à perda de um ente querido. Às vezes era a perda por morte, né? Não a perda por morte somente. As pessoas iam lá, senhora, perdi meu emprego, eu não tenho como comer. Minha família está à míngua. Né? Felizmente ninguém morreu, mas eu não sei o que eu faço, etc, etc. Né? Enfim, né? Esse impacto, né? Esse impacto que aconteceu. Né? Então, não havia um critério, né? Não houve um critério de dizer assim, só vem para cá quem perdeu um ente querido. De forma nenhuma. A ideia era a perda de qualquer natureza. De qualquer natureza. E as pessoas, de fato, procuram, né, Wilson? Diferente de uma ideia equivocada, né, que ainda percorre disso que a psicanálise é elitista, e aí eu vou usar entre aspas, porque a frase não é minha, mas é que pobre não tem problema, né? Pobre tem falta de dinheiro, que é um absurdo, porque todos nós somos sujeitos do inconsciente. E não, claro que a questão financeira, ela participa em alguma medida, né? Mas acima de tudo, a partir dos nossos recursos internos, é que a gente vai poder reagir a essas situações, elaborar, enfrentar, enfim. Exatamente isso. Então, assim, o leque da demanda, assim, das queixas, né, não se ampliava. As pessoas chegavam, né, claro, muitos casos com essa queixa da perda efetiva, né, mas chegavam ali sofrendo a própria condição da pandemia, do isolamento, né, do isolamento. Me lembro, eu não sei se foi na sua live com o Renato, né? Não sei se logo no começo você fez uma live com o Renato, acho. Foi a primeira, foi com o Renato Mezan, que, aliás, vai voltar aqui em breve. Ótimo. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Nós estávamos bem no começo e havia uma perspectiva de que ficaríamos trancados por uns 4, 5 meses, né? Mal sabia ele e nós que ficaríamos 2 anos nessa história, né? E ele disse assim, não, mas durante a guerra as pessoas ficavam trancadas, né? E Frank ficou trancada atrás do armário por 4 anos, né? Por que ele não pode ficar 4 meses em casa? Ele disse alguma coisa mais ou menos assim, né? De fato, né? Isso gera um sofrimento. Gerou para Anne Frank, gerou para todos nós. Né? Então as pessoas vinham com angústias não localizadas, né? Que estavam, vamos dizer assim, mapeadas nesse terreno próprio da pandemia, né? Próprio do isolamento, próprio do medo. Havia aqueles, né? Houve aqueles que perderam pessoas e havia aqueles que tinham medo de perder as pessoas. Ou mesmo de morrer, né? Porque... De morrer, claro. Né? Então, isso tudo tinha um espaço, é isso que eu quero marcar. Havia um espaço de escuta para isso. Então, você imagina, né, com essa experiência, né, quantas possibilidades de escuta, de abertura de escuta, a gente pode fazer ou proporcionar na sociedade. Não precisamos esperar uma pandemia para fazer isso. É isso que o Caminhos tem procurado fazer. Né, gerar espaços, né, de escuta para questões
variadas. Não precisamos esperar um fato pitoresco, uma dor tremenda como essa para poder fazer isso, né? E aí, né, assim, isso tornou, né, isso deu para nós um gás, né, de incentivo, de convencimento de que se torna cada vez mais urgente, né, a gente arregaçar as mangas e ir em direção a essa clínica social, o nome que se queira dar para isso é o que importa, mas de abrir espaços, né, de atendimento e de escuta das mais variadas formas, Ao mesmo tempo, né, que os psicólogos, ao frequentarem o espaço ali, possam não só discutir essas experiências, mas ir ao encontro de autores, né? Porque nós tivemos a visita lá, uma época, da Gina, né? A Gina é uma psicanalista tamburrino, uma psicanalista do Departamento de Formação, que tem um trabalho belíssimo sobre contra-transferência, né? De um analista implicado e tudo mais. De que Gina você está falando? Desculpa. Da Tamburrino. Tá. Eu estava pensando aqui na Levisão. Não, da Tamburino. Ela tem um trabalho ótimo, um doutorado, eu não sei com quem ela fez esse doutorado, mas um trabalho ótimo sobre contra-transferência, né, e tudo mais. E nessa vertente, né, do analista implicado ali, né? O Luiz Cláudio tem bons trabalhos a respeito disso, né? Você imagina, né, assim, esse assunto não se discute na universidade. O aluno não sai da universidade sequer sabendo que existe isso, né? E ali, né, como em outros lugares, evidentemente, né, mas lugares específicos, interessado em justamente discutir, ampliar, trazer a pessoa que escreveu sobre isso, de algum modo dizendo, olha, é possível pensar isso, é possível trabalhar isso, etc. Vamos dizer assim, o retorno, né, o que nós sabemos ao final do projeto da Covid, elaboração das todas, é que algumas pessoas encerraram, né, tal como era o contrato, encerraram. Algumas encerraram e aceitaram encerrar, e conversando com os psicólogos que atenderam, dizem, olha, depois de um mês a pessoa me procurou de novo. E aí me procurou no particular, né? E aí o psicólogo, né, por ter tido uma história com a pessoa, combinou um valor módico, um valor que a pessoa pudesse pagar, né, para poder marcar essa escolha dela, esse desejo dela. E continua o atendimento. Alguns continuaram o atendimento ali com aquele psicólogo, outros encerraram porque encerraram, né? Outros não levaram adiante, muito poucos não começaram e interromperam e não levaram adiante, como acontece na clínica da gente, né? Mas eu diria que o saldo emocional para o caminhos da psicanálise, eu acho que para as pessoas, foi positivo. Primeiro porque contribuímos com a formação, os psicólogos né, assim, se alimentaram nas supervisões, né, porque eu conduzia algumas supervisões, né, 1 hora e pouco por semana, com um grupo de 4 ou 5 pessoas, e assim as discussões profundas. E, nitidamente a gente vendo o psicólogo interessado, entusiasmado sabe, em tocar aquilo adiante. Então, eu acho que, né, assim, positivo, devemos fazer mais disso, né? Devemos fazer mais disso. Imagine o alcance que essas lives têm. É claro, né, Wilson, que a clínica social ela tem algumas limitações em questão mesmo do formato, até porque como é que isso acontece, né? Tem uma estrutura por trás. Muitas vezes, como você disse, é tudo gratuito sem o aporte do governo por trás. Então, e também o número de interessados é bastante grande. Então, se limita ao número de sessões e tal, mas se obtém resultado expressivo, né? A partir desse trabalho, ainda que seja breve.
né? Eu tenho colegas, posso chamar de colegas, claro, né, aqui em São Paulo, acho que tem uma dessas pessoas que está aí assistindo, que manteve, não lá com o pessoal do Caminhos, mas aqui em São Paulo, participando de grupos que prestam esse tipo de serviço de atendimento social, de baixo custo, ou o que seja. Veja, o Hélio Pellegrino, né, nesse empenho lá dele, 70 e poucos, né, veja, 70 e poucos sob as botinas da ditadura, sim, né, sim. Ele propôs, e acho que chegou a funcionar, um banco de horas. Então ele conversava com os psicanalistas, né, e dizia assim: "Ô, Ana, você não pode ceder aí, doar 2 horas por semana da sua agenda, né, para nós aqui do projeto?" Você diz: "Ah, tá bom, eu dou 2 horas." Eu dou 2 horas. E aí eu tenho 2 horas com a Ana Silvia, né, com o João, com o Pedro, com o Paulo, e eu faço uma agenda e eu posso receber. E essa pessoa vai no seu consultório, ou vai se conectar via celular com você. Né? Então, veja, a ideia do Hélio lá atrás, né? Lá atrás, de criar um banco de horas, né? Com a disponibilidade do analista, e colocar esse analista acostumado a atender as pessoas que pagam, abrir um horário para receber pessoas que não podem pagar, e estas pessoas que não podem pagar, que estão destinadas ou predestinadas aos atendimentos que muitas vezes a submetem a condições muito ruins, ser atendida, né, por aquelas pessoas que atendem uma camada abastada. Né? Perceber essa movimentação, né, de que todo mundo pode estar em qualquer lugar, onde quiser estar, né? Que recentemente, vizinhos aqui, né, saiu nos jornais, acho que uma doméstica foi espancada por uma moradora de um prédio bacana aqui de São Paulo. Isso. Um horror. E o próprio prédio escondeu as gravações das câmeras do assunto. Agora a coisa veio à tona, isso foi em 21, né? Outubro, acho que de 21. Ou seja, aquela pessoa não poderia estar circulando onde circulava, porque ela é numa doméstica. Esse era um raciocínio. Essa ideia do Hélio, assim, diz, não, a pessoa que é doméstica pode ir no consultório da Ana Silvia, pode ir no meu consultório aqui, pode... Por que não? Por que eu não posso receber qualquer pessoa aqui? Né? Inclusive, Wilson, bem no início, quando eu comecei a realizar essas lives, o Christian Dunker veio, né, nos deu essa colaboração, veio fazer uma live, e como ele é muito, muito conhecido, né, tem alcance na grande mídia, o número de seguidores dele é enorme. Tanto tem pessoas comprometidas, interessadas, educadas, respeitosas, como tem aqueles, os haters, né, que falam. Então entraram na live ao vivo, e ele estava falando, a gente em algum momento enveredou por esse caminho, e aí alguém colocou: eu quero ver quantas empregadas domésticas você tem em seu consultório. E ele disse: tenho 2, que eu atendo gratuitamente há muito tempo. Não posso fazer um consultório só de atendimento gratuito, mas eu tenho 2. Então as pessoas têm essa imagem deturpada, né, que a psicanálise é um divisor social. Exato. Recentemente, um debate, inclusive um debate que teve como palco um jornal de São Paulo, né, a respeito da formação em nível de bacharelado de psicanálise, uma faculdade abrindo um curso de bacharelado, e alguém defendeu isso, dizendo que essa era uma oportunidade de tirar a psicanálise da elitização e tudo mais, blá, 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 né? Não é por aí. Né? E aí uma resposta à altura de um psicanalista, não vou ficar citando nomes aqui, né? Na verdade colocando as coisas nos seus devidos lugares, né?
Devidos lugares, esses, por exemplo, que eu estou falando, ou esse que você acabou de confirmar do Christian. Né? Quer dizer, não tem essa elitização, né? Tal como as pessoas falam. Né? Nós precisamos caminhar na direção de que nos serviços públicos, ou que o Estado possa abrir esses espaços para que mais psicanalistas possam circular. Há um grupo grande de psicanalistas trabalhando no HC como voluntários, no atendimento de pacientes lá. Na Praça Roosevelt tem um grupo aqui anterior à pandemia, né, de atendimento na praça. Claro que em função do formato, da configuração, da privacidade, do número de sessões, da duração, tem uma limitação, mas ocorre um trabalho bacana de crescimento. Claro. Quanto mais a gente tiver isso, né, menos as pessoas vão tomar remédio. Né? Acho que isso é importante. Não sou contra remédios, mas sou contra o excesso de remédios ou o remédio como única solução. Né? Existe a pílula palavra, né? A palavra é uma grande pílula, né? Que as pessoas podem usar. Né? Foi isso que aconteceu ao nível do sofrimento da Covid lá em Sorocaba, e ao que acontece ao nível dos próprios formandos ou formados nas universidades privadas, né? Que, como a gente também viu, também sofreram. Porque, note, no grupo de psicólogos voluntários desse projeto, tinha muitos psicólogos já formados quando a pandemia foi deflagrada, e teve muitos psicólogos que se formaram com o primeiro semestre o último semestre de formação foi na condição online. E formados não tiveram nenhuma oportunidade de atender pacientes, e esse projeto foi um canal, foi uma possibilidade de oferecer a supervisão, o debate, a discussão e o atendimento. Então, eu acho que atendeu a todo mundo, né? Atendeu os atores envolvidos nessa história. E eu tenho muito orgulho de que isso aconteceu. Sem dúvida, é um projeto belíssimo. Não, agora a gente tem que, né, não ficar limitado à ideia da Covid. Vamos esperar que a gente consiga ter ouvidos para os ecos, os desdobramentos da Covid, né? Porque há muitos, não tenha dúvida, né? Até hoje. A própria Organização Mundial de Saúde já previu que nos próximos 20 anos a gente ainda vai, entre aspas, colher os frutos amargos, né, dessa pandemia. Exatamente isso. Então nós temos que criar condições ou criar espaços onde estas questões e outras tantas que no frigir dos ovos a gente vai acabar descobrindo que tinham alguma coisa a ver com isso, né? Com a pandemia, e produzir. Vou pedir licença para você e para quem está nos acompanhando, só para pegar um livro aqui, o livro, e fazer já uma divulgação, né? Porque esse livro aqui, Sonhar, figurar o terror, sustentar o desejo. Uau, né? Que nome bacana! É maravilhoso. E o livro é lindo. O livro esteticamente é lindo. É um livro organizado pela Adriana Barbosa, minha colega lá do COGEAI, professora da PUC, doutora pela USP, e pelo Nelson Coelho, que todo mundo conhece, também da USP. Né? Só para... Deixa eu ver se eu mostro aqui olha, páginas em preto, o livro é preto e branco, olha, né? E contou com o quê? Né? Com a Adriana, brilhante na sua ideia, ela se inspirou num trabalho da Segunda Guerra Mundial, em que uma pessoa recebia em bilhetinhos que eram escondidos nos cantos das cidades os sonhos que os perseguidos, né, pelo regime nazista, tinham. Então você tinha um sonho, você escrevia num bilhetinho, ao lado enfiava num cantinho, né? E esses sonhos foram recolhidos e foram mandados para os Estados Unidos, se não me engano. E isso, depois da guerra, ela reuniu tudo isso, né, e escreveu um livro que chama Sonhos da Segunda Guerra Mundial.
os sonhos que ocorreram durante a guerra. É um trabalho belíssimo, mas feito de horrores, né? Feito de cenas de horror, né? A Adriana se inspirou nessa possibilidade, nessa narrativa, e pediu às pessoas que mandassem seus sonhos, né? Seus pensamentos e tal, por meio de WhatsApp, por meio de e-mail, né? Mensagem de voz, para um número que ela criou especificamente para isso, né? E as pessoas mandaram. A escrita também é uma forma de narrar, né? Um registro de uma fala. Exatamente. E mandaram. Ela e o Nelson, né? Um trabalho braçal gigantesco, né? Reuniram esses sonhos todos, tentaram categorizar algumas coisas, tematizar algumas coisas, selecionou alguns, não são todos, estão aqui. E aí ela pegou esses sonhos e caminhou, convidou algumas pessoas para comentar os sonhos, não é interpretar os sonhos, comentar os sonhos. E aí o time de comentadores é excelente. Vou citar alguns aqui. Há um artigo do Luiz Você Cláudio, está incluído, inclusive, né? Você tem... Tem um artigo aqui, o Luiz Cláudio com o Otávio Souza escreveu um, o Renato escreveu outro, a Elisa com a Carla Pena, uma gigante lá do Rio de Janeiro, uma mulher ótima que trabalha com a questão do imaginário do inconsciente grupal, e a Marina da USP aqui também, o Marina Ribeiro. Marina Vamos só Ribeiro, dando o segundo nome, né? Para quem não é da área, que está aqui assistindo, a gente ajudar até a localizar essas pessoas. A Renata Kronberg, também colega aqui do COSEAI, também tem um artigo nesse... Inclusive, a Renata Kronberg é autora de um livro importantíssimo que tem uma live aí, que é o da Sabina Spielheim, são 3 volumes. Né? Sim. Eu tenho o primeiro volume só, num congresso que eu fui e comprei. Ela falou. A Sabina está lá no início, né? A Sabina é vítima do fascismo, né? Ela e as filhas dela foram assassinadas na guerra, né? Na Segunda Guerra, pelos nazistas, né? Mas ela tem um trabalho na Rússia, né? Na Rússia, lá naquela época, com uma das clínicas criadas lá. Então, veja, a Renata conta isso no livro dela, não é? Conta essa participação, né, da Sabina Spielheim, né? Então, veja, um leque de coisas para mostrar um pouco do tamanho do trabalho e da quantidade de trabalho que a gente tem, né? Basta arregaçar a manga e fazendo. Isso que você já faz aqui, por exemplo, é justamente divulgar, trazer as pessoas para falar e as pessoas ouvirem isso, né? E, acima de tudo, me desculpem se soar assim, algo um tanto vaidoso, mas não é essa a intenção. Mas, de fato, o meu cuidado aqui, né, e foi no início da pandemia, eu falei, gente, tudo bem, isolamento social, mas de alguma forma a gente tem que quebrar esse isolamento, se aproximar para pensar juntos esse troço imenso, né, de uma magnitude tremenda, essa pandemia. E aí veio a ideia das lives, que até o ano passado eu fazia todo sábado, até acho que outubro do ano passado. Depois não dá, né? Porque, enfim, tem outras questões, o próprio doutorado que eu estava terminando, em um dado momento, agora eu diminui a frequência. Mas a minha preocupação aqui é de trazer sempre temas ou interlocutores, psicanalistas, também já trouxe não psicanalistas, a Rosa Macedo da terapia sistêmica, falando entre aspas, do novo normal, para a gente falar dos paradigmas, da mudança de paradigma e tudo, mas assim, pessoas que de fato façam trabalho sério e ético, né? Porque com essa democratização, vamos dizer assim, da psicanálise, que tem um lado muito bom, mas também tem um lado bem delicado, que é só uma transmissão, vamos dizer, um tanto quanto rasa,
né? A própria proposta de uma graduação em psicanálise, que ela vai muito na direção de fazer a pessoa se sentir um psicanalista, do que necessariamente, né, contribuir para a formação em psicanálise. Então, no meio de tanta, entre aspas, psicanálise desvirtuada, ou de fala comprometida, eu acho importante que a gente não fique só criticando de braços cruzados, mas que abra um espaço para, de fato, a psicanálise ser apresentada para um número cada vez maior de pessoas. Esse foi um ganho também da própria pandemia, justamente porque estávamos todos aprisionados em casa, né? A sua iniciativa é uma ilustração, né, do que acabou acontecendo na internet, né? O número de lives e de comunicações, né, por meio de plataformas aqui foi uma enormidade, né? Muita coisa acontecendo nesse meio. E a gente não parou, né? A gente não parou. O que é bem e depois curioso, de um tempo também, até os cursos, os grupos que a gente fazia no consultório, a gente teve que, né? Opa, esse negócio vai longe. Né? Qual a outra forma de viabilizar? Então, foi um aprendizado também para todos. Todo mundo, né? Claro. Então, não é só o atendimento às demandas, mas assim, a divulgação e a oferta à sociedade de elementos de reflexão. Né? Veja, o exemplo mais ilustrativo desse momento que todo mundo acompanhou nos jornais é assim, o povo russo, grande massa russa, não sabe que está acontecendo uma guerra. Né? Todo mundo acompanhou que o líder lá, o autocrata, né? Ele bloqueou todas as informações. Né? Então, aqueles que dissessem que havia uma guerra, ele disse que, né, as pessoas eram presas. Bom, então a forma de você poder participar do que acontece no mundo é a troca de informações. Sim, sim. Né? Então, e a forma de controlar um povo é tirar a informação dele. Né? Alienar, né? Exato. Quando alguém pega e diz que algumas coisas a respeito de si, do seu próprio governo, vão ficar em segredo por 100 anos, isso é uma atitude de controle do povo. Né? De manter o povo numa condição alienada do que acontece no mundo. Infelizmente, hoje o povo russo está alienado, grande parte do povo russo está alienado da matança, né, que essa superpotência nuclear está fazendo com um país novo, né, embora antigo nas suas tradições, mas novo na sua independência, lá na Europa, né, no leste europeu. Então, a gente precisa dessas iniciativas para que as pessoas tenham acesso. Tenham acesso ao que se passa, ao que acontece, ao que está. Você não faz ideia, né, da experiência que eu voltei a ter agora dando aula. Eu dou aula para a primeira turma do POGEAI, e foi uma turma presencial. Né? Da volta para as aulas presenciais. Né? Todo mundo de máscaras e tal, mas na sala de aula as pessoas não se conheciam porque estavam começando o curso. E elas estavam felizes estar ao lado de alguém que ela nem conhecia. Né? Ai, que bom, e estou aqui e tal. E aquela PUC cheia de gente, né? Cheia de alunos, felizes andando para cima e para baixo. Né? De estar estudando, né? De estar exatamente... Não, e tem uma dimensão que o online não abarca, né? Ele realmente sustentou, foi possível não interromper os atendimentos e tal, mas tem uma dimensão que, infelizmente, não contempla. Exatamente, exatamente. Isso está acontecendo, né? Agora a gente lá em Sorocaba está querendo fazer isso, vamos voltar aos poucos, né? Já tem algumas iniciativas acontecendo presenciais ali, e a gente quer ampliar isso, né? Devagarzinho, nas condições sanitárias. Muito cuidado. Sim, máscara, né? A questão das vacinas, e limitar o número de pessoas que estejam ali presencialmente e tal, mas de algum modo ir trazendo as pessoas para que a gente não incorra no outro problema, que é o problema do isolamento, né,
de uma espécie do benefício secundário do isolamento. Né? Uhum. Nós temos que ficar atentos ao benefício secundário do isolamento. Havia um benefício imediato, por conta da Covid. Sim. Aí, né, existe um benefício secundário do isolamento, né, e que algumas pessoas não, vamos ficar aqui, né, tá bom assim, para que eu vou aí e tal? Porque juntos tem um outro negócio. Juntos pero no mucho. Sim, juntos pero no mucho, né? Dá para ficar, né? Não, tem distância e tal, dá certo, né? Eu digo, assim, o quanto para algumas pessoas, isso não é uma generalização de forma alguma, que tem muita resistência, né, a essa aproximação com o seu próprio mundo interno, que ocorre ali no setting clínico, né, que se sentiram um pouco menos ameaçada com a terapia online. Obviamente, eu não estou generalizando, gostaria de deixar, né, bem claro, mas que, olha, qualquer coisa, é só eu falar, interromper, é bem mais fácil interromper o processo, né? Tá longe mesmo. E pronto, você desconecta, está tudo certo, né? Acho que no mundo líquido de Bauman, né? De Bauman não, nosso, que o Bauman descreveu, nomeou. Ele não inventou nada, ele só foi capaz de ler isso. Né? Exatamente, eu acho que sim. A gente precisa ficar atento, porque esse elemento, né, tanto o elemento midiático aqui da intermediação pela internet, né, quanto o que está por detrás de tudo isso, né? Porque existe uma condição da convivência com computadores. Eu sinto isso muito, né? Assim, de passar o dia todo aqui atrás do computador, conversando com as pessoas, né? Mas é um momento que sinto falta de gente, né? Os pacientes estão voltando presenciais, isso é bem-vindo, eu cada vez mais estou aberto a isso, né? Mas nas condições, os atendimentos são feitos de máscara, janelas abertas, bastante ventilação e tal, para que justamente a gente possa retomar essa atividade. E a dimensão, assim, é unânime, todos os que voltaram, né, ou que vieram para o atendimento presencial depois desse período, dizem, nossa, como é diferente, né? Como acontecem coisas que não ficam tangíveis no atendimento online, no atendimento remoto, como prefere o Luiz Cláudio, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? Uma coisa é uma reunião de negócios feita pela internet, e outra coisa é você tratar das suas dores, né? As suas lágrimas, né? O calor do seu choro, né? Ou a frieza dos seus sentimentos, né? Acho que tem que levar isso em consideração, né? Por isso que cada vez é mais urgente a gente voltar, claro que protegidos, né? Sim. Olha, eu gostaria de só lembrar as pessoas que estão participando que vocês podem fazer perguntas e a gente tenta falar sobre, eu não digo responder, porque, enfim, falar sobre o que vocês colocarem aqui. Tá? Eu não acompanhei nenhuma aqui, mas acho que não, teve comentários, mas pergunta exatamente não. Pelo menos eu não vi. Legal. Bom, comentários, legal. Também são importantes, né? Não. É um tema do momento, né? Eu acho que pensar nisso, né? Até porque parece que acabou, né? Acabou. Não tem mais Covid, então acabou, né? Vida normal. Sim, mas o que você viveu tem consequências, né? Isso precisa ser olhado, né? As crianças, né? Enquanto sofreram com esse período, né? As famílias. Que fantasias produziram em torno disso, né? Exato. E que sofrimentos, né? Porque houve sofrimentos. O índice de violência doméstica aumentou assustadoramente, só que a violência doméstica muitas vezes tem criança lá dentro. Não é só o casal que se bate, né? É a criança que está ali na cena dos adultos, ou até mesmo a criança sendo vítima da violência, né?
E a escola, o Wilson, é um lugar assim, tradicional, onde esses abusos ou violência aparecem, né? As crianças, os jovens mostram isso, ainda que não diretamente, né? E aí o professor ou o conselho tutelar que vai intervir, etc., é o SOS delas, é o ambiente escolar. E eles foram privados disso, né? Foram privados disso. E de alguma maneira a gente tem que levar em consideração, não é, que esse canal de comunicação, ainda que pudesse velado, né, fosse um canal silente, né, contando com a sensibilidade do professor, deixou de existir. E como é que eu me comunico? Como é que eu digo para alguém, né? Como é que eu levanto a bandeirinha pedindo socorro, né? Exato. Me parece que não é que era simples, né? Mas a gente precisava ter a possibilidade de dar a importância da escuta, né? As pessoas perceberem que era importante a escuta. E, sobretudo, não é, aumentar a percepção do humano, do que é condição humana de todos nós. Não é humano, não é só o coração batendo no peito. Né? O humano é a produção, né? Produção de subjetividade, contato com a subjetividade individual, coletiva. Né? Conhecer a si mesmo, né? Entender o que move os comportamentos, como lida com o desejo, com a frustração. Sem querer voltar ao nosso tema do início, né? Todas as iniciativas que negam essa humanidade, né? Não são bem-vindas. Não são bem-vindas. Né? E nada mais brutal do que esconder a verdade, né? Por exemplo, no caso da Rússia, as pessoas não sabem sequer o que está acontecendo ao seu redor. Exato, exato. Eu assisti uma reportagem em que o sujeito, um jovem casal, morava na Ucrânia, mas que eram russos. Né? Os pais do rapaz, um rapaz de 30 e poucos anos de idade, moram na Rússia. E ele tentava a comunicação com os pais. Quando conseguiu, né, o pai não acreditava no que o filho estava falando. O pai não acreditava que o filho estava falando, que a Ucrânia estava destruída. E ele diz, imagina, isso é propaganda, né, dos nazistas que moram aí, na Ucrânia, não sei o que lá, você foi influenciado por todos eles. Tal. E ele falando, olhando pela janela, os escombros ali na frente dele, o pai não acreditando. Quer dizer, mas aqui também, né, Wilson, você falou, também tentaram incutir que não existia pandemia, que era uma invenção, né? Lá no início, lembra que isso foi bastante difundido? Que era uma oposição ao governo e por aí vai. Pois é. Quer dizer, são métodos antigos, né, assim, empoeirados, que esses governos totalitaristas tiram lá do fundo do baú, tentam usar, né, no momento atual. Só que o momento atual tem alguns outros recursos, porque nós progredimos, né? Progredimos justamente enquanto sociedade, enquanto cultura, nas condições da cultura, e algumas coisas não colam mais. Né? Não colam mais. Não dá mais, né? Não dá para hoje, em pleno século XXI, dizer assim, olha, a homossexualidade é uma doença. Não tem mais espaço. Há pessoas que creem nisso? Tem, mas um número muito pequeno, porque justamente a difusão dessa condição, né, dessa possibilidade da pessoa viver a sua homossexualidade, por exemplo, né, é tão amplificada na sociedade hoje que o sujeito que resolve combater a homossexualidade com ideias falsas dessa natureza, né, vai ficar falando no seu chiqueirinho ali, no seu curralzinho, para meia dúzia de pessoas, né? Porque meia dúzia de pessoas acham isso, né? Pensam exatamente isso. Né? Pensar que você, né, isso não existe, isso é uma doença, né? O fulano foi curado da sua homossexualidade. Como curado se isso não é uma doença? Né? Pois então, mas
Mas já que se coloca em termos de cura, de saúde, de doença, a pessoa que nega a realidade não está no melhor estado da sua saúde mental, né? Então, lutar contra a verdade é enlouquecedor. Eu imagino que tem o sofrimento por trás, né? Aí, nessas pessoas que dizem que a homossexualidade é doença, ou que vai ser curada, ou, enfim, que nega a realidade de uma maneira assim tão veemente, seja qual for o contexto. Exatamente, exatamente. Então, isso é uma ilustração de um elemento difundido, que vem sendo elaborado cada vez mais, né? Elaborado pelas pessoas, pelo humano. O humano vem comportando mais essa manifestação, mas um determinado segmento resiste a isso, né? Resiste na forma de negação desta elaboração, né? Isso é uma foto, né? Uma foto, né? Mas, ao mesmo tempo, nos indica, né? Nos indica que o trabalho precisa continuar sendo feito, né? Que é o investimento na ampliação da consciência e da possibilidade de abarcar, de recepcionar os impulsos não suficientemente representados, simbolizados, é urgente. Para que eu estou vivendo se não for para agregar à cultura, deixar um grão, uma semente para as próximas gerações, né? O capitalismo fez com que a gente acreditasse que a minha função de pai é deixar de herança uma propriedade para o meu filho, né? Só que isso não resolve nada, né? Isso não garante nada. Agora, se eu puder deixar uma ideia para ele, né? Se eu puder deixar uma ideia e ele poder se apropriar da ideia, talvez isso seja melhor do que uma propriedade, né? Um edifício, uma casa, um automóvel, milhões no banco, né? Eu não vou deixar milhões para ninguém, porque eu nem tenho. Mas uma ideia sem sombra de dúvida, né? Uma ideia sem sombra de dúvida, né? Certamente. Acho que é isso. Bom, nós estamos indo aí para 1h30 de live e eu gostaria, então, que te deixar à vontade para colocar aí alguma coisa para a gente fechar a nossa discussão. As pessoas também que estão assistindo, que fiquem à vontade para se manifestar. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, que passaram aqui, e a sua presença, Wilson, sua disponibilidade para vir estabelecer essa troca, né, essa interlocução, porque é por aí, né, também que se transmite a psicanálise. Exatamente. Eu que agradeço mais uma vez, você sabe que é um prazer imenso a gente bater um papo, falar. Somos amigos de faculdade, amigos de trabalho e amigos de estudos, né? E espero que a gente continue assim, né? Mas dizer que eu fiquei muito feliz com essa ideia, sobretudo por poder dizer que a gente fez alguma coisa, né? A psicanálise fez alguma coisa durante essa pandemia e continua fazendo pelo humano, né? Pela causa humana, incluindo a pandemia e outras coisas mais, mas faz alguma coisa pela causa humana. Então, eu entendo que essa nossa conversa foi uma ilustração sobre isso, né? Uma ilustração sobre isso. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço e vou ser ousada. Já faço um terceiro convite, em algum momento aí a gente organiza para você vir falar da sua tese de doutorado, que é um tema interessantíssimo. Acima de tudo, no contexto em que vivemos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vamos falar assim. E parabenizar você e a todos do Caminhos na Psicanálise, né, que investiram aí energia nessa troca tão importante, nesse atendimento, esse espaço, né, para as pessoas serem ouvidas, serem acolhidas, e que essas iniciativas possam aí contaminar muitas outras pessoas e instituições, né? Claro. Voltar a funcionar a todo vapor, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Exato. Obrigado. Então, muito obrigada a todos.
Eu que agradeço, Wilson. Eu vou salvar a live aqui e nos próximos dias publicar também lá no meu canal no YouTube. Quem quiser assistir dessa modalidade, tela grande, essas coisas todas aí tecnológicas. Tá bom? Ana Letícia, um abraço, é uma colega, filha da PUC também, viu, Ana Letícia? Tá cheio de filho da PUC aqui. Ah, tá aqui. Tá bom. Tivemos também o dispositivo grupal no projeto. Sim. Sim, eu acabei não falando que nos atendimentos da Covid, lá, que foram feitos pelos psicólogos, tá? Houve também uma modalidade grupal, né, de atendimento grupal, né? Porque uma oferta justamente para poder, para que exatamente essa questão, né, da percepção social, né? Porque uma coisa é você fazer o atendimento individual e a pessoa falar de si, falar da sua experiência, e a outra coisa é você ouvir a experiência do outro, né? Num grupo. Que mobiliza questões suas que talvez num processo individual fosse demorar mais para aparecer, né? Exatamente. Isso foi uma iniciativa e há colegas lá que estão bastante envolvidos com essa modalidade, né? A modalidade grupal, seja de atendimento, seja na própria formação, né? Isso é bem legal, bem legal, bem legal. Então, legal. Muito obrigada, Wilson. Obrigada a todos. Um beijo. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.